4 anos depois de entronizado no trono Uquanhama, Jerónimo Alieng defende a reestruturação do antigo reino de Mandume e a recuperação da sua história para manter o seu legado, a sua identidade cultural e os seus usos e costumes. Siga a entrevista com o rei Uquanhama. Os primeiros passos que nós começamos a dar assim que assumimos o trono foi justamente organizar as estruturas. E a primeira estrutura que montamos, organizamos, foi constituir o Conselho do Reino, ou seja, a corte. A corte é a estrutura executiva que apoia o rei. Nós preferimos designar por conselho, mas é mesmo aquilo que é conhecido nas outras designações como corte do reino. Nós temos um conselho constituído por cerca de 60 membros e que se reúne periodicamente, pelo menos ordinariamente, quadrimestralmente, este conselho reúne. E reúne-se também sempre que necessário. Este conselho que representa o reino nas várias comunidades, em várias localidades, nas comunas, nas localidades. Então temos os membros do conselho aí espalhados que representam, que levam a missão, que levam os objetivos do reino no seio das comunidades. E para podermos consolidar então o reino ora restaurado, neste período pelo menos interrompemos apenas por causa da Covid que se viveu nos últimos 2 anos, estabelecemos a interação com as comunidades, locações o rei, com alguns membros da corte, deslocar-se às comunidades para explicar os objetivos do reino e dar a conhecer que de facto existe. E utilizamos também os meios de comunicação social, sobretudo a rádio local, a Rádio Nacional aqui na província do Cunene, incluindo também a Rádio Eclésia, para difundir e sobretudo para transmitir os valores culturais. Quando nós assumimos no dia 2 de fevereiro de 2019 o trono do rei de Uquanhama, tínhamos a noção de que iríamos encontrar muita dificuldade. Iríamos primeiro uma instituição destruída. O primeiro desafio que se colocou é justamente repor essa instituição que 102 anos tinha sido destruída e os portugueses nem queriam ouvir falar mais o nome nem de reino, nem do rei Mandume, nem de espécie alguma relacionada com o poder tradicional. Então sabíamos que iríamos encontrar 1000 dificuldades, desde a organização das próprias estruturas. Porque sabíamos também que o reino que iríamos restaurar não é nos moldes, digamos assim, iguais àquele reino dos nossos ancestrais, porque de facto aqueles eram soberanos, eram reis todo-poderosos. Ao falarmos do reino de Uquanhama, temos que nos situar nesse espaço do finais do século XV, princípio do século XVI. Naquela altura não existia a fronteira que os europeus fizeram na Conferência de Berlim,
onde eles talharam a África como quem estivesse a cortar o bolo. O reino do Kwanyama, nessa altura, estamos a falar de 1500 e pouco, até a altura do rei Mandume, este reino do Kwanyama estendia-se até lá, um pouco mais lá para o interior do espaço que hoje faz parte do território namibiano. Então, nós, e podemos assim dizer, ao restaurarmos o reino em 2019, como dissemos, baseamos-nos, digamos assim, primeiro, na Constituição da República de Angola, em que tem que se respeitar as fronteiras deixadas pelo colono. Esse é um princípio que nós estamos a respeitar. Segundo, o princípio do direito consuetudinário. O que diz o direito consuetudinário? Depois, não ferir a dignidade da pessoa humana. Os nossos irmãos que vivem, os Ovakwanyama que vivem na República da Namíbia hoje, já criaram lá o seu, digamos, espaço, como disse muito bem, o seu reino. Criaram lá naquela altura em que nós, em Angola, primeiro que não tínhamos condições, vivíamos ainda em guerra, estávamos numa situação de instabilidade. Quando eles restauraram o reino lá. E então, pelo facto de existir a fronteira, e pelo fato de existir dois povos com constituições diferentes, que têm que ser respeitadas, o consenso, o que existe é que devemos, nós que estamos aqui, temos o reino. Os que estão lá, apesar de sermos irmãos, têm um rei. Uma rainha, por sinal, até uma rainha. Mas com a mesma cultura, com a mesma identidade cultural e com a mesma irmandade e mesma cooperação. Aqui mesmo nesta Umbala, nós já recebemos mais de 2 delegações de nossos irmãos que vieram da Namíbia em visita aqui desta Umbala e em visita ao rei que foi entronizado. E por quê? Porque a sede do reino do Kwanyama sempre esteve aqui onde nós estamos. Aqui. Quando nós dissemos que dos 18 reis passaram pelo reino do Kwanyama, 12 estão mesmo aqui enterrados. É aqui onde foi fundado o reino do Kwanyama, é aqui onde estão, digamos, testemunhos de que existiu o reino do Kwanyama. Se formos aqui à volta de Umbala, vamos encontrar vestígios dos nossos ancestrais que passaram por aqui. Mas também o reino que se restabeleceu em 2019, como dissemos, não é o reino 100% igual àquele reino que era todo poder, porque o rei naquela altura era todo poder. Por isso é que nós vamos, quando vamos ao Ihole, onde está o túmulo do rei Mandume, tem aí aquelas folhas de muchate,
Depois tem lá alguns motivos, as envolventes. Quem for lá com alguém que conhece a história, lá tem alguns motivos que representam o poder, digamos assim, do rei naquela altura, que era o poder político, legislativo, o poder econômico, o poder religioso. Todos os poderes estavam concentrados no rei. Não é o caso de hoje. Agora temos república, temos instituições, temos sobretudo a Constituição. Apesar de que o direito consuetudinário também é fonte do direito, mas a Constituição, este reino, não pode tomar decisões que colidam com a Constituição da República. Nós não fomos ainda lá na Namíbia, nós. Primeiro, em 2019, a preocupação era organizar, a organização interna, depois é que vamos lá fora. Depois veio a pandemia, a fronteira ficou fechada durante algum tempo, mas temos nos nossos projetos, nos nossos programas, essa interligação, essa interação. Um dia, não sabemos quando, poderemos nós ir lá ou eles, os nossos irmãos que estão, virem aqui. Porque somos todos irmãos, uns aqui. A fronteira dividiu a terra, mas não dividiu o coração nem a cultura. O reino de Okwanyama que teremos para frente é aquele reino que, primeiro, o reino que vai trabalhar sempre nos marcos da Constituição da República de Angola, sempre nos marcos do direito consuetudinário, sempre no respeito da dignidade da pessoa humana. O reino que vai colaborar, cooperar com os poderes públicos em matéria de assuntos de interesse comunitário. Ou seja, vai continuar a propor, evidentemente que o reino não executa, mas vai continuar como tem feito já. Assim é que o rei de Okwanyama faz parte do Conselho de Auscultação e Concertação do governo da província do Cunene, o lugar onde o governo acolhe as preocupações das comunidades. O rei tem assento nesse conselho. O rei já participou no terceiro encontro nacional sobre a autoridade tradicional realizado em julho de 2019 na cidade de Luanda, onde leva as preocupações não só da comunidade de Okwanyama, mas as preocupações das populações da província do Cunene. O rei, quando é recebido pelo presidente da República, não leva só as preocupações de Ombala de Okwanyama, do rei de Okwanyama. Porque no reino de Okwanyama habitam e coabitam pessoas de várias latitudes de Angola. Acolhe todas as pessoas que se identificam com a cultura, a nossa cultura. Então, este reino, que foi restaurado em 2019, é um reino que vai continuar a cooperar e propor soluções que visem a resolver os problemas do nosso povo. Propor a quem? Ao governo, ao Estado, ao governo da República de Angola, no caso o governo da província do Cunene, as administrações municipais, que têm o nosso dinheiro, o orçamento, que é o dinheiro de todos os angolanos, para resolver os problemas das nossas comunidades. Falta de água. Estes problemas de roubo de gado, quando nós dizemos, ainda anteontem nós recebemos aqui
uma delegação do Tribunal Supremo estiveram aqui, vieram visitar, cortesia. Colocamos dentro vários problemas. É o problema do roubo do gado na província do Cunene. Aqui não é só no Uquanhama, é na província do Cunene. Sabemos que a fonte de riqueza deste povo é o gado, é o boi. Quem toca no boi, toca na vida deste povo. Então, estamos a propor. Para quê? Para que se agrave as penas aplicadas aqueles delinquentes, não digamos, são mesmo gatunos, aqueles que roubam os bens do povo, sobretudo o gado aqui. O gado deve ser visto também como nós vemos o diamante lá. Havia zonas especiais no norte do país por causa do diamante. O boi também aqui deve ser visto também como diamante vermelho. E aquele que toca no diamante vermelho, na riqueza, deve ser punido severamente, deve ir apodrecer no peu-peu. Eu deixo uma mensagem de serenidade, uma mensagem de solidariedade, uma mensagem de harmonia, uma mensagem sobretudo de tolerância. Nós estamos num país de direito e de democracia, em que a democracia, o poder reside no povo. Então todos nós, angolanos, independentemente da etnia, raça, credo religiosa ou partidário, nós estamos, a nossa pátria, a nossa terra é Angola. Estamos condenados a viver juntos, independentemente das diferenças que possam existir. Nós estamos condenados a viver juntos. Então, se estamos condenados a viver juntos, devemos nos compreender. Temos que ser mais tolerantes, temos que ser mais honestos e, sobretudo, sermos mais solidários. Para aquele que tem um pouco mais, ser solidário para aquele que não tem quase nada. Aqui podemos dizer que há pessoas que vivem de facto em miséria extrema mesmo. Aqui mesmo nos arredores de Umbala, temos famílias que não têm nada para comer. Então, aqueles que tiverem mais, temos que ter mais solidários para aqueles que não têm. Mas, sobretudo, temos que nos convencer que somos todos angolanos, independentemente de uns serem mais altos, outros mais baixos, outros mais fulinhos, outros menos fulinhos. Somos todos angolanos. Então, se somos todos angolanos, devemos nos unir como um só homem para a construção do nosso país, para o progresso do país e o desenvolvimento visando a melhoria das condições para que todos nós nos sintamos, cada um onde estiver, em Cabinda, no Quando Cubango, possa viver e usufruir dos frutos deste país proteitoso, rico, para que então as riquezas deste país beneficiem todos os seus filhos. Bom, para o Vacuanhama, que vivem dentro deste país, a mensagem não é diferente, a mensagem é a mesma. Mas para o Vacuanhama, quero sublinhar que devem seguir os bons costumes da nossa cultura, os valores da nossa cultura e abandonar aqueles valores que não dignificam a pessoa humana, alguns valores que concorrem para desestabilizar, desunir as famílias. Eu quero sublinhar que as pessoas devem pôr de lado, deixar essa questão de termos às vezes a inveja. Quando alguém está a progredir,
entra logo, inventa logo esse elemento de feitiçaria. Quando alguém está progredindo na sua carreira profissional, na sua vida familiar, inventa logo, esse é feiticeiro. Esse elemento, nós não somos contra aqueles mais velhos, aquelas mais velhas que conhecem as plantas que curam algumas doenças mesmo. Você vai lá, o que é que tem? Não, tem hemorragia. E ele te dá algumas plantas e você fica bom, você melhora. Então, esse que tem o poder de fazer mal aos outros. Nós vivemos aqui em período de guerra, por que não utilizaram esse poder para que aquele mal que durou muitos anos no nosso país não tivesse até lugar? Estava onde? Aqui no Cunene, tivemos aqui sul-africanos que destruíram até as nossas cidades, a nossa ponte, os nossos bois e tudo. Por que não utilizaram esse poder para que naquela altura o sul-africano não tivesse destruído a nossa terra e as nossas riquezas, inclusive a vida dos nossos irmãos? Então, a mensagem é que cada um deve trabalhar, cada um deve viver através do seu esforço e pormos de lado esses elementos que desestabilizam, sobretudo esse mal que corrói a fé, a crença e a prática da feitiçaria, que destrói as famílias e a sociedade. Não traz harmonia nenhuma e invadiu as comunidades até a todos os estratos sociais da nossa sociedade, infelizmente. Então devemos cada um trabalhar, porque neste mundo nós basta nascer, é como todo ser vivo, homem, planta, animal, nasce, cresce e morre. Não há aqui ninguém eterno, não há ninguém eterno. Mesmo o tal feiticeiro também morre. Então você tem tanta força, por que não fica eternamente? Ele diz que quando você vier aqui, traz isto e aquilo, você vai ser rico. Mas se ele vive numa miséria, numa chopada, numa cubata, não tem condições de vida, mas quer dar bem aos outros, por que não arranja primeiro para ele? Alguns, de facto, têm por objetivo desestabilizar, enganar o nosso povo. E há muitos elementos do nosso povo que caem nesse mal que está a destruir o nosso povo. A feitiçaria.